Renascer da Esperança, de Sandra Carneiro, pelo Espírito Lúcio, parte 2, capítulo 7. Em Barcelona, situada a noroeste da Espanha, as opiniões eram contraditórias. Havia os que aceitavam os conceitos espíritas e os apoiavam acaloradamente. Por causa da proximidade da fronteira com o sul da França, era fácil receber notícias do movimento, que então se propagava por todo o país. Muitos tentavam compreender os acontecimentos que envolviam as pesquisas espíritas, atingidos por inesperado interesse. O que mais prontamente aceitavam a revelação das verdades espirituais sentiu-se como se as esperassem há muito tempo. No entanto, o número de inimigos era igualmente enorme e as discussões cresciam fervorosas em todo o assunto. Miguel, um dos mais ativos e bem-sucedidos negociantes de Barcelona, era estudioso dos postulados espíritas e o defensor do movimento. Para ele, os fatos espíritas eram muito mais do que uma curiosidade ou mesmo uma nova filosofia. Reconhecera neles verdades inegáveis que respondiam aos mais profundos questionamentos de sua alma. Vivia em Barcelona, mas viajava a Bilbao, onde possuía pequena propriedade. Com frequência, quando cuidava dos negócios ligados à pesca, e revia muitos amigos. Naquele dia, Jairo lá estava a fim de tratar com negociantes da região das condições para a venda de seu pescado. Bilbao já naquela época era um dos mais importantes portos da Espanha, por onde se escoava o farto e abundante produto das pescas nas águas do Atlântico. Dessa vez encontrou também Miguel. Pois é, Miguel, estou às voltas com esse problema. Se Lucrécia tem tanta certeza, deve ter razão, Jairo. Eu sei, mas temo por nós dois. Você sabe que precisamos ter maiores cuidados lá na vila. As pessoas não são instruídas como as que residem nas grandes cidades. Já fomos agredidos uma vez, chamaram Lucrécia de bruxa e atiraram pedras em nossa casa. Tivemos de ficar alguns dias fora e saímos escondidos durante a noite. Recorda-se disso? Sim. E como esqueceria? Vocês tiveram de se esconder até que as coisas se acalmassem. Lembro que enviei um de meus colaboradores de confiança para tomar conta das suas coisas. Foram dias difíceis. Então, o povo de lá é muito supersticioso e não consegue enxergar a realidade. Paciência, meu irmão. O tempo vai mostrar a verdade a todos. O progresso não pode ser freado. Ele é como uma grande onda que se forma ainda em alto mar, fazendo sentir seus reflexos aqui na praia. Embora a mudança e a renovação assustem o homem, ele acaba percebendo que é impossível conter a verdade. Por acreditar nisso, buscamos apaziguar aos poucos os ânimos de nossos agressores, demonstrando através de nossas atitudes que só queremos o bem de todos. Foi ainda difícil. Houve mais ataques como aquele? Não, graças a Deus. Ataques diretos não. Entretanto, temos de ser cautelosos o tempo todo, cuidar do que falamos, de como agimos, e Lucrécia restringiu sua ajuda com as ervas em nosso pequeno grupo de estudos. Agora, oramos reservadamente em nosso grupo ou em casa, sempre que alguém da comunidade necessita de ajuda. Precisamos de estar atentos. Sentimos como se houvesse sempre gente à espreita, esperando com eterno algo de errado para nos acusar. E há muitos à espreita, meus irmãos, muitos. Além de vizinhos, há as testemunhas invisíveis, e essas sim fazem a maior diferença. Não se esqueça nunca disso, Jairo. Entende por que me preocupo com a situação? O que será de nós se alguém descobrir que acobertamos uma assassina? Pelo pouco que se ela não matou ninguém, é verdade, mas e se não matou só porque não houve tempo hábil? Até onde sei, foi impedida de cometer o crime. Miguel, homem ponderado, que havia apresentado a nova doutrina a Jairo e Lucrécia, pensou por alguns instantes e, olhando nos olhos do amigo, disse: E se essa jovem tiver sido vítima de injúria, como você e Lucrécia, e se ela for inocente, como Miguel? Quem faria uma coisa dessas, inventar uma mentira para quê?
Não sei, Jairo. Estou apenas raciocinando sobre o que você mesmo acabou de dizer. E se essa jovem for inocente, se estiver sendo realmente cometida de alguma injustiça contra ela, como foi cometida contra vocês, como se sentiria? E a querer ajudá-la, isso não se faz. Então acho que apesar do perigo a que indiscutivelmente você e Lucrécia estão expostos, é preciso tentar compreender a situação. Tenho visto muitos amigos atacados, injustiçados como você e Lucrécia, apenas por expressarem simpatia pelo movimento espírita. Quer dizer que continua acontecendo também em Barcelona? Continua e se acentua. Poderosos opositores têm tramado às escondidas, tentando criar todo tipo de empecilho ao crescimento e à disseminação desse abençoado movimento. Muitos têm sido discriminados e perseguidos, em pleno século das luzes e das ideias. Portanto, tenha um pouco de paciência. O objetivo de vocês é nobre. Isso contará a favor dos irmãos. Jairo não respondeu. Estava preocupado, mas a possibilidade de a jovem ser vítima de algum tipo de perseguição sensibilizou mais do que todas as palavras da esposa. Permaneceu calado por instantes e depois mudou de assunto, falando sobre o principal motivo que o levara à província. Os dois amigos passaram a tarde em animada conversa com outros negociantes sobre preços e condições para a pesca, canais de escoamento e técnicas de conservação do pescado. Ao entardecer, depois de se despedirem dos demais, Jairo comentou: Miguel, você acha mesmo que é possível uma cilada preparada para Emily? E por que não? Sabe quão poderosa é a família a qual ela pertence? Mais ou menos. Os pais do marido são donos de metade da Espanha. São tão poderosos assim? Muito. Creio que é mais do que possamos imaginar. Tem muita influência em todos os setores de nossa economia. Trata-se de família tradicional, que enriquece mais e mais à medida que o tempo passa. Além disso, eles têm estreita ligação com a igreja e já são famosos pelo apoio que incondicionalmente têm dado ao clero. Para você ter uma ideia, são eles que realizam aquela famosa festa. Aquela festa gigantesca que traz bispo até de Roma. Exatamente, meu amigo. Meu Deus! Seguiu em direção à casa de Miguel, onde Jairo se hospedava sempre que ia a Bilbao. Desde o primeiro comentou: Jairo, gostaria de passar em uma livraria. Você se importaria de me acompanhar antes de irmos para casa? De forma alguma. Miguel sorriu para o amigo de longa data e foram para a pequena e agradável livraria. Jairo cumprimentou com cordialidade o dono da loja, que os recebeu pessoalmente, mas se manteve retraído. Sentiu-se sem jeito. Embora apreciasse os livros, não sabia ler. Lucrécia era quem, com o pouco que sabia, lia para ambos. Jairo procurou se distrair, folheando alguns exemplares, quando Miguel conversava com o proprietário. Por fim, ele se despediu levando alguns livros. Ao saírem, Miguel entregou um pacote a Jairo, dizendo: Este é para você e Lucrécia. Obrigado por esse e pelos outros que nos mandou. Tem sido de grande valia. Fico satisfeito. Não imagina como fico feliz em vê-los tão bem. Sou testemunha do quanto já sofreram, por isso me alegro muito quando os vejo progredindo. Jairo sorriu agradecido. Miguel era para eles o protetor amigo que os acolhera em um momento difícil. Ao fugir de Marrocos, sua terra natal, traziam somente o endereço de um primo que residia em Madrid e que talvez os pudesse receber. Chegando, souberam que o primo se mudara para Barcelona, com recursos mínimos, suficiente apenas para a viagem que terminaria ali. Precisaram seguir muito além e economizaram até na comida. No final, depararam com a dura realidade. O primo não estava tão pouco em Barcelona. Ninguém ouvira falar dele no endereço que lhes fora dado pelo senhorio da casa em Madrid. Sem ter o que comer e sem nenhum recurso, Lucrécia e Jairo ficaram na rua em pequena vila e tentaram achar trabalho. A dificuldade se agravava dia a dia. Buscaram ajuda nas igrejas, mas o fato de serem muçulmanos complicava tudo. Sem alimento e sem trabalho,
passaram a mendigar nas esquinas. Quando estavam totalmente sem forças, a ponto de desistir de tudo, encontraram Miguel. Ele se aproximou como que atraído pelo casal maltrapilho que pedia esmolas. Ao invés de dar-lhes alguma moeda e se afastar, como fazia a grande maioria, começou a conversar com eles. Ficou profundamente sensibilizado com sua história e naquele mesmo instante os tirou da rua, alojando-os em pequeno albergue próximo de sua casa. Depois, ajudou Jairo a arranjar trabalho e aos poucos tudo começou a melhorar. Uma sólida amizade se estabeleceu entre eles. Passados alguns meses, Miguel tomou conhecimento de que Lucrécia enfrentava outra dificuldade. Ela frequentemente ouvia vozes e às vezes via pessoas mortas. Miguel, então, falou-lhes da doutrina espírita e de como seus ensinamentos esclareciam tal fenômeno. Participaram das primeiras reuniões de estudos espíritas, onde Lucrécia começou a compreender o que se passava com ela e como poderia utilizar aquele dom em favor de outros. Mais tarde, manifestaram o desejo de sair do albergue. Miguel lhes sugeriu que fossem para uma vila perto da praia, pois Jairo poderia continuar trabalhando com a pesca. Mais uma vez, Miguel se desdobrou em cuidados, instalando os amigos em pequena casa nas imediações de uma vila de pescadores. Por tudo o que havia recebido de Miguel, Jairo apreciava e respeitava o amigo. Com ele aprendera a essência do espiritismo, não apenas uma nova filosofia, uma série de fenômenos maravilhosos ou um conjunto de poderes milagrosos, mas sim o cristianismo primitivo, em toda a sua simplicidade. Ele mesmo havia presenciado inúmeras ocasiões em que Miguel levara pessoas desamparadas e doentes para a própria casa, provendo-lhes o necessário para a recuperação. Aprendia muito com aquele amigo. Admirava-lhe cada vez mais as qualidades de amor e dedicação às criaturas carentes. Na manhã seguinte, Jairo se despediu do amigo e voltou para casa. Agora, depois do que dissera a Miguel, estava com o coração mais tranquilo. Capítulo 8. Quando Jairo regressou à sua pequena casa à beira-mar, Lucrécia o esperava com ansiedade. Assim que o avistou, largou tudo o que estava fazendo e correu-lhe ao encontro. Que bom que chegou, querido. Jairo o abraçou com carinho. Sentiu saudade? Sabe que sempre sinto muito a sua falta, não importa por quanto tempo se ausente. Lucrécia caminhava de braços dados com o marido. Jairo lhe entregou o pacote um tanto tímido, envergonhado de não saber ler. Sentiu uma ponta de tristeza toda vez que via a esposa lendo. Ao receber o embrulho, ela perguntou: "O que é isso?" "O novo livro que Miguel comprou para nós." "E que livro é?" não perguntou. "Sabe como fico sem jeito com essas coisas, Lucrécia?" Ela abriu o pacote e disse exultante: "Eu não acredito, Jairo. Que maravilha!" "O que é?" "Um novo livro de Allan Kardec." "E sobre o que é o novo livro?" "Você não vai acreditar. É sobre a parte prática do espiritismo, sobre a mediunidade, não é fantástico?" "Como assim parte prática?" "Precisa ler com calma, mas parece elucidar muitos problemas sobre os quais ainda estamos confusos." Lucrécia abriu o livro em uma página qualquer e leu trechos. Depois disse ao marido que aguardava curioso. "Era o que nos faltava, Jairo. Sempre desejei entender melhor o funcionamento da mediunidade. Descortinado pelas pesquisas espíritas, estou certa de que agora muitas de minhas dúvidas serão esclarecidas." Ela fechou o exemplar de O Livro dos Médios e voltou para o marido os olhos molhados de lágrimas. Jairo percebeu a emoção da esposa e perguntou: "O que foi, Lucrécia? Qual é o problema?" "Eu tenho uma surpresa." "O que foi?" Sem dizer nada, Lucrécia puxou pela mão e, passando em frente à pequena casa, conduziu em direção ao mar. Ao chegar mais perto da praia, Jairo avistou Emily sentada bem junto da água. "Ela está melhorando. Acho que os remédios estão dando resultado." "Os seus remédios, você quer dizer?" "Todos eles, Jairo, especialmente o Evangelho." Jairo olhou para a esposa com ar interrogativo e ela prosseguiu: "Venho orando e lendo trechos do Novo Testamento para Emily desde que ela chegou. Nesses momentos sinto intenso calor me envolver e percebo que ela apresenta visível melhora." Vendo a jovem, que permanecia observando o mar, de costas para o casal, Jairo perguntou:
E como ela está? É sobre isso que preciso conversar com você. Embora a febre tenha cedido e ela esteja melhorando, ainda não me parece bem de fato. Despertou e quis imediatamente se levantar. Está também um pouco agressiva. Agressiva como? Ela me parece assustada e angustiada. Comentou algo sobre sua prisão, sua fuga? Claro que não, Jair, eu nem permitiria. Ainda está muito fraca. Caminhei um pouco com ela, que logo se cansou e foi obrigada a parar. Assim que se sentou, começou a chorar. Tentei conversar, mas depois achei que era melhor deixá-la só. Já faz algum tempo que está ali. Então não disse nada. Jairo, ela mal consegue andar e também não pode falar muito. Afinal, está se recuperando de uma doença que poderia tê-la matado. Como quer que já saia falando sobre o que aconteceu? Temos de saber, Lucrécia. Precisamos entender o que realmente houve com ela. Jairo fitou a esposa nos olhos e, limpando a garganta, fez-se ainda mais sério quando disse: Pensei muito sobre esse assunto e conversei com Miguel a respeito. Não quero ser injusto com ninguém, portanto concordo em que descobramos a verdade antes de tomar qualquer atitude. Lucrécia sorriu, abraçando o marido com evidente alegria. Antes de dizer alguma coisa, ele afastou ligeiramente e prosseguiu. Não se entusiasme tanto, eu ainda não terminei. Mesmo ansiando ser justo, não quero nos prejudicar. Devemos descobrir o mais rápido possível o que houve, se ela é culpada ou não do que a acusam. Precisamos saber depressa, Lucrécia, especialmente agora que ela começa a caminhar por aí. Se descobrirem que está em nossa casa, não sei o que será de nós. Compreendo sua preocupação, Jairo, e sei que tem razão. Por isso estou tomando todos os cuidados. Por exemplo, depois que você partiu, notei que ela estava melhorando e decidi mandar dizer ao médico que não iríamos mais precisar dos seus serviços. Informei que a mandaríamos para algum hospital, pois não poderíamos continuar cuidando dela. Quando recebeu a mensagem, quis vir imediatamente, mas tive a precaução de deixar claro que ao ser entregue o recado ela já estaria bem longe. De qualquer forma, acho que ele ficou aliviado. Estava louco para se ver livre. Por que acha isso? Não sei, Jara, eu pressenti algo. Alguma coisa no olhar dele, no jeito como a tratava, como a olhava. Não sei dizer com precisão. Então, por que ajudou? Não sei, talvez o dinheiro. Não creio que seja isso. Fico muito preocupado. E se ele nos denunciar? Não acredito. E por que não que eu o impediria? Se desejasse, já o teria feito. Emily está aqui há mais de 10 dias, tempo suficiente para que nos denunciasse. Deve haver outra razão, Jairo. Lucrécia calou-se por instantes e depois disse: Talvez ele seja muito ambicioso. Quem sabe esperasse que de onde veio aquela moeda saíssem outras. Pode ser, Lucrécia. Concordo plenamente com você. Ele pareceu extremamente ambicioso. Mais uma vez eu digo, temos de tomar cuidado. Lucrécia assentiu, olhando o marido com ternura. A pele queimada de sol era quase negra, mas a sua, os olhos igualmente negros, profundos e sinceros, revelavam muito dele. As rugas marcavam o rosto humilde e rude, habituado à dura exposição ao tempo. Lucrécia o acariciou com carinho e respeito ao dizer: Obrigada por confiar em mim, Jairo. Sei que depois de tudo pelo que passamos, não é fácil para você, mas sei também que não se arrependerá. Ele apenas sorriu, enquanto o sol se punha lentamente no horizonte, invadindo a paisagem com suas nuances douradas e formando um quadro de esplêndida beleza. Jairo e Lucrécia observavam a jovem que, sem se mover, parecia também embriagada pelo encanto do entardecer. Ao longe, o som das gaivotas era como o lamento da natureza a se despedir do dia. O sol se pôs e a escuridão aos poucos tomou conta da praia. Emily se levantou devagar. Ao ficar de pé, sentiu forte vertigem e caiu. Lucrécia e Jairo correram para socorrê-la. A mulher perguntou enquanto a levantava: Está se sentindo bem, Emily? Estou, foi apenas uma tontura. Amparando a Lucrécia de um lado e Jairo de outro, caminhavam de volta à pequena cabana. Lucrécia, então, apresentou o esposo à jovem, que, sem emoção, disse: Como vai? Sua esposa é muito forte. Ao que Jairo respondeu sem titubear: Você não imagina o quanto. Seguiram devagar para o humilde casebre.
Assim que entraram, Lucrécia acomodou Emily em uma cadeira junto ao fogão. Aqui ficará confortável. Emily não disse nada. Seus olhos estavam vermelhos e as lágrimas ainda desciam pela face alva. Jairo também perguntou algo à jovem, porém Lucrécia fez que não com a cabeça, e levando o dedo indicador aos lábios, pediu-lhe silêncio. Enquanto Lucrécia preparava o jantar, trocando algumas palavras com Jairo sobre a viagem, Emily permaneceu muda. De olhar perdido, parecia completamente distante. De vez em quando, lágrimas teimavam em descer dos seus olhos. Foi quando mencionaram o lugar onde residia Miguel que ela pareceu despertar de um sonho. Fitando Jairo, indagou: seu amigo vive em Barcelona? Sim, ele é de lá. Fez que ia continuar, mas como se lhe faltassem as forças, silenciou outra vez. Durante o jantar, Lucrécia insistia com ela para que se alimentasse. Preparei a sopa especialmente para você. Não quero comer. Ora, vamos, Emily. Precisa se alimentar. Já está fraca. Se não comer, como poderá melhorar? Alterando inesperadamente a voz, Emily berrou. Quem foi que disse que quero melhorar? Eu quero morrer. Foi você que se meteu na minha vida e me impediu de fazer o que eu devia. Queria estar morta. Não é verdade, Emily? Respondeu Lucrécia calmamente, pedindo com o olhar que Jairo ficasse tranquilo, e continuou. Se realmente queria morrer, por que eu a encontrei no penhasco? Por que não se jogou? Emily recomeçou a chorar em desespero. Não pude. Eu queria muito e não consegui. Então não queria de verdade morrer. Levantando a voz ainda mais, ela gritava. O que você sabe de mim e da minha vida? Eu queria morrer sim. Para isso fui até o penhasco. Fugi daquele lugar pavoroso para pôr fim ao meu sofrimento mais depressa. Você não entende? Lá dentro eu ia morrer de qualquer forma. Nem posso lembrar o que faziam comigo. Melhor morrer, por isso fugi. Ela parou impotente para conter as lágrimas. Depois, olhando com desespero para os dois, disse: eu queria morrer, entendem? E não consegui. Como Lucrécia e Jairo se mantivessem calados, ela abaixou a cabeça e se entregou a pranto convulsivo. Lucrécia se ergueu e, abraçando-a com bondade, disse: algo a impediu, não foi, minha filha? Como Emily não respondesse, a outra insistiu: o que a impediu? O que foi maior do que seu desespero? Minha filha, respondeu Emily com as palavras entrecortadas pelos soluços. Lucrécia ergueu-lhe a cabeça, limpou com seu avental as lágrimas que desciam e disse suavemente: mas sua filha não estava lá. Quando estava prestes a me atirar, bem na borda do penhasco, ouvi a voz dela me pedindo que desistisse. Ela pediu que eu não pulasse. Não pude. Então sua filha salvou sua vida, é isso? Emily não parava de chorar. Voltando ao seu lugar e se acomodando na cadeira, Lucrécia pediu com brandura: então continue viva por ela, Emily. Alimente-se, melhore e viva. Já que esta foi sua opção, por ela lute um pouco mais. Precisará ficar forte para poder vê-la de novo. Emily puxou o prato de sopa bruscamente e, num supremo esforço para comer, murmurou: nunca mais voltarei a vê-la. Não diga isso, Emily. Se o amor que as une é forte a tal ponto de ela à distância salvar sua vida, tão certo como de amanhecer vocês voltarão a se encontrar. Confie em Deus, Emily. Ele há de ajudá-la a reencontrar sua filha. Deus, que Deus? Deus não existe, ou há muito me abandonou. Não diga isso. Deus está sempre cuidando de nós. Você não sabe o que é sofrimento. Não tem ideia da dor por que passei. Tiraram-me tudo. Tudo o que eu tinha e que me era mais precioso. Você não pode imaginar o que é isso. Lucrécia sorriu para ela e, apertando a mão de Jairo, que se mantinha quieto, disse: eu sei muito bem o que é perder tudo, Emily, inclusive filhos. Pela primeira vez, Emily olhou para Lucrécia com algum interesse e pensou: seria possível que aquela mulher de sorriso tranquilo tivesse sofrido o que ela sofrera? Qual seria o seu segredo? Contudo, estava cansada demais para fazer qualquer indagação. Esforçou-se o quanto pôde para dar conta do prato de sopa e, ao acabar, retomou abatida em silêncio para a cama improvisada. Lucrécia, percebendo
Que Jairo se irritara com o comportamento da jovem, sussurrou em seu ouvido: tenha paciência, ela vai melhorar. Tão logo Emily se afastou, Jairo comentou com a esposa em tom exasperado: que mal educada. Além de não agradecer pela ajuda, ainda nos agride. Fale baixo, não quero que nos escute. Como Jairo insistisse, Lucrécia puxou pela mão e levou para fora da casa. Puseram-se a caminhar pela praia, onde fria brisa soprava. Lucrécia abraçou-se carinhosamente ao marido, procurando aquecer-se, e disse: entendo sua indignação, Jairo, mas ela está descontrolada e confusa, nem sequer sabe o que diz. Só que isso não lhe dá o direito de falar o que bem quer. É claro que não dá, porém ela está muito machucada. Você consegue compreender. Perdeu tudo e sofre especialmente por causa da filha. Conheço essa dor, Jairo. Por isso não lhe podemos cobrar nada. Emily precisa de apoio, isso sim. Vamos dar a ela o melhor que temos. Lembre-se de que também fomos muito amparados em nossos momentos difíceis. Todavia, ele continuava irritado com o comportamento de Emily. Admiro seus sentimentos nobres para com essa moça, o que não me impede de achá-la muito arrogante. Onde já se viu, para receber ajuda, é necessário um pouco de humildade. Em nosso caso, que você acabou de citar, fomos receptivos e agradecidos ao Miguel pelo seu auxílio e nunca o tratamos com agressividade por causa de nossos problemas. Nós tínhamos uma consciência diferente, Jairo. Essa jovem ainda não se encontrou, sobretudo do ponto de vista espiritual. Como nos poderá o que não tem? Acha que alguém pode dar aquilo que não dispõe? Jairo parou para refletir e enfim indagou. Então o que faremos? Vamos deixar que nos destrate desse modo? Vamos dar algum tempo a ela. Tenho certeza de que ela irá melhorar. Como? Se continuar com esse jeito arrogante de agir? Jairo, o toque suave de Deus no coração humano pode transformar água em fogo, ou seja, frieza em calor, indiferença em amor. Só Deus pode dissolver ódio em perdão. Por isso nos enviou Jesus para renovar a vida das pessoas. Sei que Emily ainda não conhece a força do amor de Jesus. A despeito de ser católica, pelo que vi, traz um crucifixo pendurado ao pescoço. Eu também notei. Mesmo assim, desconhece o poder transformador do cristianismo. Talvez conheça na teoria, sem ter provado na prática. Jairo seguiu ao lado da esposa sem dizer nada. Ao retornarem, já na porta da casinha, perguntou: como pode ter tanta certeza do que diz Lucrécia? Ela sorriu e abraçou ao asseverar: é que eu conheço na prática tudo aquilo em que acredito. Só isso. Não tenho o que acrescentar. Jairo acompanhou a esposa na arrumação dos utensílios do jantar, que permaneciam sobre a mesa. Emily já dormia, mas seu sono era agitado. Ao terminar os afazeres, Lucrécia foi até a cama da jovem e chamou Jairo. Veja, toda noite é igual. Ela se debate, se remexe e só se aquieta enquanto lê o Evangelho. É incrível. Ela se acalma e quando a leitura acaba, volta a se agitar. Está perturbada. E você não teme que traga algo de ruim para nossa casa? Embora tenha meus receios, acima de tudo confio em Deus. Sei que estou fazendo o que Ele espera de mim. Sinto que o Pai quer que a ajudemos, então haverá de nos dar proteção para conseguirmos cumprir nosso dever. Lucrécia pegou o Novo Testamento, como tantas vezes fazia, e antes de se deitar, leu um pequeno trecho à beira da cama de Emily. Depois, sentindo a oração, também se deitou. Capítulo 9. Alguns quilômetros da vila na província, Francisco pensava em Emily. Ficara contrariado diante do recado de Lucrécia, avisando que iria mandá-la para longe. Tivera ímpetos de impedir que o fizessem, porém não ousara. Seria muito arriscado. Sabia perfeitamente o perigo que o casal corria por ter dado proteção a ela, e não queria o mesmo para si. No entanto, foi outra notícia recebida naquela tarde que mais o perturbou. Logo que o mensageiro de Lucrécia partiu, sua assistente falou da recompensa oferecida, para que informasse sobre a jovem. Quanto estou oferecendo? Perguntou ele a Carmen. São 200 pesos por informação. Minha nossa, por uma só.
É o que está escrito aqui. Cada informação diferente dá direito a isso. Puxa, estão mesmo querendo pôr as mãos nela. Francisco desabou em sua cadeira, segurando o papel que Carmen lhe dera. Leu atentamente e depois concordou. Tem razão. Querem pôr as mãos nela e rápido. Pobre menina, suspirou Carmen, saindo da sala do médico. A quem você se refere? A Cíntia? Não, estou falando de Emily. É uma menina perdida em tudo o que lhe aconteceu. Por que diz isso? Ela é uma mulher já bem crescidinha. Era inocente demais. Será que pensou mesmo que seria aceita, sem reservas, por aquela família? Que ideia é essa, Carmen? A moça está doente, com problemas, tentou matar o marido. Será? O que está insinuando? Nada. Apenas sei que aquela família é muito poderosa. Emily é totalmente espontânea, diz tudo o que pensa e estava com aqueles problemas que você tinha tratado. Em seguida, olhando o médico, perguntou séria. O que exatamente essa moça tinha, doutor Francisco? Ora, Carmen, isso é segredo médico. Não posso divulgar as condições de meus pacientes. Seja discreta. Ela está gravemente doente. Tinha alucinações, visões, esses distúrbios que as doenças mentais desencadeiam. Pesquisei os antecedentes familiares, que também não são bons. Pelo que ela própria me disse, sua avó materna apresentou problemas semelhantes. Ela está doente e seria muito bom se a encontrassem depressa. Bom, como estímulo dessa recompensa, creio que não demorarão a achá-la. O valor é significativo. Quem não se interessar por localizá-la, prestando serviço à ilustre família e ao mesmo tempo recebendo uma retribuição tão vultosa, por certo será encontrada em breve. O médico olhou para a assistente e ficou calado. Baixou a cabeça, remexendo os papéis em sua mesa. Depois, ao perceber que ela permanecia a observá-lo, disse ríspido: O que é isso? Carmen é ainda aí. Vamos, temos de trabalhar. Quem é o primeiro paciente? É a Viscondessa de Lisan, daqui a meia hora. Então me deixe organizar meu dia. Traga minha agenda. Quero confirmar todos os compromissos. Carmen obedeceu rápido. Em alguns segundos voltou com a agenda e seguiram trabalhando sem tocar de novo no assunto. Francisco saiu do consultório tarde da noite e preferiu voltar andando para refletir. Estava indeciso. Não tinha dúvida de que poderia transformar o que sabia em dinheiro. Era só enviar um mensageiro a Dom Felipe, que ele conhecia tão bem, e tudo estaria resolvido. Se fosse inteligente, conseguiria inclusive incrementar as informações, de modo a que rendessem mais. Quando entrou em casa, estava cansado de tanto pensar. Livrou-se do casaco e dos papéis que trouxera. Acendeu a lareira e se sentou em frente a ela, tendo nas mãos o folheto que fornecia detalhes sobre a recompensa. Ficou ali contemplando crepitar do fogo que estalava de quando em quando. O ambiente, antes frio, tornou-se suavemente aquecido. Francisco preparou uma bebida. O pensamento vagava ainda indefinido. Devia não comunicar o que descobrira. Por outro lado, lembrava que àquela altura Lucrécia e Jairo já teriam mandado Emily para bem longe. Sentia forte aperto no peito. Talvez não voltasse a vê-la tão cedo. Francisco se recostou no sofá e ficou a recordar a última vez em que a vira no hospício. A cena lhe veio toda à mente. Parecia escutar a voz de Emily suplicando: Tire-me daqui. Você sabe que não estou doente. Eu jamais faria tal coisa, Francisco, jamais. Você sabe que não sou agressiva. Contei-lhe minha vida inteira. Conhece tudo o que penso. Sabe que nunca, em momento algum, manifestei qualquer tipo de pensamento ou sentimento contra meu marido ou minha filha. Você sabe disso, Francisco, por que não me ajuda? Você sabe muito bem o porquê. Não sei, não entendo a razão. Por que não me refresca a memória? Não tenho mais nada a dizer. Ele saiu do quarto e se afastou, ouvindo-a berrar. Pelo amor de Deus, Francisco, me ajude. Você sabe que não tenho nada. O que será de minha filha? Tente me ajudar, pelo amor de Deus. Aqueles gritos ainda ressoavam em sua cabeça e vinham perturbando seu sono. Depois da fuga de Emily, sentira ligeiro alívio. A menos estaria livre daqueles gritos. Só que isso não acontecera. Na noite em que Jairo o procurara, ele estava exausto das noites em que não conseguira dormir direito, despertando assustados com os gritos da moça. Atendera ao pedido,
ainda que a contragosto, porque Jairo havia buscado ajuda em nome de Miguel. Francisco não costumava fazer nenhum tipo de concessão no valor de seus honorários médicos. Acreditava que, como estudara muito para chegar onde estava, não deveria abrir mão dos pagamentos, nem dar descontos. Raramente, e só por solicitação de algum amigo influente, fazia um atendimento gratuito. Ao encontrar Emily na cama daquele casebre quase morta, tivera dificuldade em examiná-la. Primeiro porque sabia que era uma foragida considerada perigosa e procurada pela polícia. Não queria se comprometer. Contudo, Lucrécia fora tão incisiva em sua rogativa que ele não pudera negar assistência. Percebendo que a jovem estava gravemente enferma, sentira-se ligeiramente incomodado e ao mesmo tempo aliviado, pois se livraria dela. Depois da notícia de que a jovem tinha melhorado e ido embora, ele não sabia o que fazer. Francisco tinha vontade de denunciar Emily, Jairo e Lucrécia e encerrar a questão, engordando um pouco mais sua conta bancária. Em contrapartida, algo o impedia. Ele matutava e matutava diante da lareira sobre o motivo de ainda não ter enviado um mensageiro a Felipe. Deu profundo suspiro, bebeu o que restava em seu copo e se deitou confortavelmente no sofá. Estava quase adormecendo e então balbuciou. Emily, por que não cedeu? Por que foi tão correta, minha querida? Agora vou denunciar você e aqueles que ajudaram. É preciso, entende? Antes de terminar a frase, foi dominado pelo cansaço e adormeceu. Com menos de 2 horas de sono, Francisco recebeu uma visita espiritual que lhe pedia. Não conte nada sobre ela. Deixe-a, por favor. Ela precisa encontrar seu caminho. Era Cíntia, que sussurrava baixinho ao ouvido do médico. Parecia mais velha e Francisco, cujo corpo espiritual também estava desperto, perguntou: Quem é você? Não importa. Peço apenas que a deixe livre. Já chega o que vem sofrendo, já é suficiente. Não concordo. Ela merece sofrer muito mais. Francisco, por favor, seja piedoso, ao menos uma vez na vida. Esse dinheiro proveniente de algo tão aviltante não lhe poderá fazer nenhum bem. Ora que bobagem! Dinheiro é dinheiro e só me fará o bem. Mas quem é você? Seu rosto me parece familiar. Sou uma amiga de Emily. Ela me é muito querida. Por isso peço que não lhe faça mal, mais mal do que já fez. Ao ouvir as últimas palavras, Francisco acordou assustado. Sentou-se no sofá atordoado, tentando compreender o que acontecia, pois por alguns instantes acreditou que havia alguém com ele na sala. Olhou em torno, procurando e não viu ninguém. Na lareira, as poucas brasas, ainda acesas, anunciavam que já era muito tarde. Levantou-se, apagou-as e subiu para o quarto, preparando-se para dormir. Ao fechar os olhos, pensou de novo em Emily. Refletiu que talvez fosse melhor deixá-la em paz. Afinal, já tinha o que merecia. Estava pobre, infeliz e perdera tudo. Virou-se de lado e pensou: acho que já tenho o suficiente. E voltou a adormecer. Capítulo 10. Nos arredores de Barcelona, a noite foi longa e conturbada para Fernando. O movimento espírita que surgia e atraía adeptos em diversas partes da Espanha o incomodava demais. Na solidão de seu quarto, na quietude da noite, Fernando perdeu por completo o sono. Levantou-se, foi até a cozinha e preparou um chá quente. Em silêncio voltou ao quarto e, sentado na cama, sorveu gole a gole, buscando serenar os pensamentos. Contudo, várias perguntas insistiam em ocupar sua mente. Por que Deus permitia que uma seita como aquela surgisse? Por que admitia que pessoas fossem enganadas daquela forma? Ao mesmo tempo, ideias contraditórias o assaltavam. E se houvesse algo de verdade naqueles ensinamentos? E se somente se pudesse haver outras verdades ainda não totalmente claras para a Igreja? E se houvesse questões a serem complementadas? E se houvesse outros elementos a conhecer? Fernando sabia que a Igreja, com seus preceitos doutrinários, não conseguia resolver todas as angústias e dúvidas da alma humana. Sabia por dolorosas experiências que havia falhas, mas essas eram sempre atribuídas a homens imperfeitos e infiéis a Deus. Jamais se podia questionar um só dogma, um só ensinamento, não era permitido.
e ele inquieto continuava a refletir. E se houvesse alguma verdade naqueles princípios novos? E se eles trouxessem alguma resposta? Abruptamente se levantou, dizendo em voz alta: que absurdo é esse? Como é possível que esses novos conceitos tragam algo de bom? São do demônio. Ele deve estar por aqui, querendo me iludir, tentando se infiltrar em meus pensamentos. Saia daqui, não vou permitir que me engane. Incapaz de se afastar da mente aqueles questionamentos, dirigiu-se resoluta à clausura. Subindo as escadas em passo firme, exclamava: não quer me deixar por bem? Vá embora por mal. Haverei de chamar a atenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Com minha penitência, ele haverá de afastá-lo daqui. Abriu a porta de pequeno cômodo, acendeu a vela que ficava na mesa e trancou a porta atrás de si. Arrancou a roupa e, agarrando o chicote que tinha pequenos pedaços de ferro nas pontas, começou a flagelar as próprias costas, em penitência. Urrava de dor enquanto dizia: afaste-se de mim que sou de Jesus. Afaste-se de mim que sou de Jesus. Sou representante de Jesus na terra. Não me tente com ideias que não são corretas. O sangue brotava das feridas e Fernando parecia enlouquecido, chicoteando as costas e gritando. Quando suas forças se esvaíram junto com o sangue que corria, ajoelhou-se de bruços na cama e desmaiou. O dia surgiu radiante, e com ele o burburinho das pessoas que chegavam para a missa matinal. O pároco, impaciente, aguardava Fernando, que devia dirigir a missa e não aparecia. Foi procurá-lo no quarto e bateu à porta. Fernando, que se passa, meu filho? O salão está lotado. Como não obteve resposta, bateu novamente, e então virou a maçaneta, percebendo que estava destrancada. Entrou e viu a cama desfeita. Notou a xícara sobre a mesa. Levou ao nariz para identificar que tipo de bebida era aquela. Percebeu que se tratava de um chá relaxante. Pensou um pouco mais e imaginou que o jovem tivera dificuldade para dormir. Decidiu ele mesmo cuidar da missa. Depois conversaria com Fernando sobre sua irresponsabilidade. Conduziu o ato litúrgico como de costume, mas de quando em quando pensava no rapaz. Observou ainda que faltavam alguns fiéis naquela manhã de domingo. Isso não costumava acontecer, não na missa de domingo, e assim o padre celebrou entre preocupações com Fernando e com os paroquianos ausentes. No final foi abordado por vários fiéis da comunidade que queriam sua orientação ou aprovação para um assunto ou outro. Uma jovem tímida aproximou-se tremendo. O que foi, minha filha, algum problema? Preciso falar com o senhor, padre Henrico. Parece assustada? Estou muito assustada. Espere que falarei com você, logo que termine de conversar com os outros. Aguarde aqui ao lado. Após atender a longa fila de fiéis a desfilar em suas dificuldades e angústias, o padre despediu o último e se virou para a jovem perguntando: e então o que a aflige, filha? É minha mãe, padre. Ela pediu que eu não dissesse nada, mas estou tão preocupada. O que aconteceu? Está desertando da fé. Como desertando da fé? O que me diz? Ela, bem, acho melhor deixar para lá. Levantando-se, a jovem fez menção de sair. Entretanto, o padre a segurou pelo braço e afirmou: não tenha medo, filho, estou aqui para ajudar. Pode me contar sem temor qual o problema, o que houve com sua mãe? A jovem ainda hesitou um pouco. Depois, chorando, começou a falar. Ela está se tornando espírita, padre. Está acreditando naquele monte de bobagens que o senhor falou que são horrendas. Não sei o que fazer. Ela está mudando. Chorando convulsivamente, a jovem ansiava por ser consolada. O pároco, no entanto, ergueu-se resoluto e disse: vamos já à sua casa. Quero falar com ela agora mesmo. Não, padre, por favor. Ela me fez prometer que não diria nada. Não pode vir comigo. Tem de falar com ela. Cale-se já. Está sob influência desses ensinamentos perniciosos. Vamos já à sua casa, antes que o estrago se faça maior. Quem sabe consigo colocar um pouco de juízo na cabeça de sua mãe. Desde que seu pai morreu, ela vem agindo de maneira estranha. Não é verdade, padre? Minha mãe tem conduta impecável. Ela trabalha e se esforça. É mãe e pai para nós. Ela é íntegra. Só que agora começou a acreditar nessas coisas. Ora,
O que sabe você, jovem como é? Sua mãe vem se comportando de forma estranha assim, todos me dizem isso. Não é nenhuma novidade. Quem diz? Não, não é verdade. Menina está se descontrolando. Vamos, acalme-se. Vamos ver sua mãe a pretexto de sua ausência na missa hoje, só isso. E aí conversarei com ela, tenha calma. O sacerdote já ia saindo com a jovem, então parou e lhe pediu: espere aqui, vou resolver uma questão e já volto. Enquanto a jovem, de cabeça baixa, chorava baixinho, Padre Henrico encarregou um auxiliar de levar mensagem ao bispo, pedindo que eu encontrasse na casa daquela família. Ao retornar, deu de cara com Fernando, que, abatido e ensanguentado, se dirigia lentamente para o quarto. O padre sabia bem o que eram as noites de penitência, por isso não disse nada. Passando por ele, Fernando beijou-lhe a mão. Sua bênção, padre. Deus o abençoe, meu filho. Vou visitar uma mulher que está se bandeando para o lado do mal. Como assim? Está se tornando espírita? Bem aqui em minha paróquia. É inacreditável. Esse movimento estende suas garras por toda parte. Temos de tomar medidas enérgicas. Se preciso for, vamos excomungá-la ainda hoje. Fernando arregalou os olhos e ia dizer algo, mas não teve tempo. O padre reclamou impaciente enquanto saía. Esse movimento nos esquenta a cabeça, Fernando. Esse espiritismo. Fernando ergueu a cabeça, estufou o peito e explodiu. Pois que a mulher seja anatematizada, aqueles que afrontam nossos dogmas devem pagar o preço de sua infidelidade. O padre estranhou o tom de Fernando ao proferir aquelas palavras, uma vez que o jovem era sempre o apaziguador, aquele que pedia clemência e tolerância. Contudo, estava com muita pressa e limitou-se a dizer: tenho de ir, cuide de tudo por aqui, se precisar de mim. O padre olhou de leve para as costas do rapaz, recomendando: cuide de você e de tudo por aqui, já é suficiente. Encontrou a jovem sentada aguardando. Ainda chorava e tremendo quis saber: padre, o que vai acontecer com minha mãe? Nada que ela não queira. Não se preocupe, minha filha. Você agiu bem, tem irmãos, precisa zelar por sua família, principalmente por ser a mais velha, deve cuidar deles. Só peço que nada aconteça a ela. Desejo apenas que volte a ser como sempre foi e deixe de acreditar nessas maluquices espíritas. Sem dar maior atenção à lamúria da jovem, o padre seguiu com ela para a pequena casa. Lá chegando, encontraram a senhora na cozinha, em árdua tarefa no fogão. Hermínia trabalhava em casa fazendo doces e compotas que vendia aos hotéis, restaurantes e padarias. Esse serviço garantia o sustento da família e o estudo dos filhos. Ao avistar o padre junto com a filha, sentiu um calafrio a percorrer-lhe o corpo. Lavou as mãos e foi recebê-los à porta da cozinha. Padre Mariana, aconteceu alguma coisa? A jovem tinha os olhos vermelhos. A mãe logo imaginou o que se passava. Mariana era a filha mais velha e a mais religiosa. Vim visitar a família, pois senti sua falta na missa. Imaginei que algo sério deveria ter ocorrido. Pois vamos entrar, padre. A mãe endereçou o olhar compreensivo à filha, como a pedir-lhe que se acalmasse. Ofereceu a cadeira ao padre, que se acomodou, ajeitando a batina com cuidado. Hermínia olhou para a filha e pediu: Mariana, vá ver seus irmãos, por favor. Faz horas que estão lá dentro e receio que estejam aprontando alguma arte. A garota deve ficar. Por favor, padre, de minha família cuido eu. Vá, Mariana. Sem saber o que fazer, porém aliviada, por poder descansar um pouco, a menina se retirou. Seguiu-se curto silêncio. O padre, limpando a garganta, começou a falar em tom grave. Por que faltou à missa hoje, minha filha? Tive muitos afazeres, padre. Sabe que sou pai e mãe para meus filhos desde que Carlos se foi. Pois é, tem muitos afazeres e dentre eles creio que assistir à missa é fundamental, não? O padre olhava fixamente nos olhos, como a querer intimidá-la, mas Hermínia tranquila respondeu: Deus é minha prioridade, padre, pois é o que digo, a missa, a igreja. Não, padre. Deus, seus ensinamentos, a vida espiritual. Ao ouvir tais palavras, o padre se levantou e áspero disse: Vida espiritual? O que você sabe dessas coisas? Caso esteja mesmo interessado, padre, sente-se, vou dizer.
Sem tirar os olhos da mulher, o padre sentou-se vagarosamente. Hermínia foi até o fogão, mexendo algumas panelas e organizando rapidamente alguns vidros. Depois retornou e ocupou uma cadeira ao lado do padre. Mentalmente preparava-se para enfrentar a fúria que poderia surgir de suas declarações. Bem, padre, desde que Carlos morreu, tenho arcado com tudo em casa. O trabalho tem sido muito duro, o senhor sabe. Não me queixo disso. Trabalhar nunca me assustou. É que no último ano vinha sofrendo terríveis dores na cabeça e também pelo corpo. À noite tinha pesadelos e muitas vezes acordava molhada de suor. Vinha pedindo a Deus que me amparasse, porque não podia cair doente. Quem cuidaria de meus filhos? As dores foram aumentando. Consultei um médico e de nada adiantou. Continuei rezando. Intensifiquei ainda mais meus pedidos a Deus. Nada acontecia. Eu só piorava. Foi aí que uma amiga me convidou a ir com ela a uma... Hermínia hesitou um breve segundo e então prosseguiu. A uma reunião espírita. O padre se levantou novamente. Bateu a mão com toda a força sobre a mesa e bradou. Isso é um absurdo. Quem é esse lobo perigoso que anda entre as ovelhas do meu aprisco? Ainda não terminei, padre. Gostaria que me escutasse. Ele sentou-se outra vez, mostrando crescente inquietação. Pois bem, resolvi aceitar. Fui com ela a essa reunião. Não é nada demais, padre. São reuniões que falam de Jesus e esclarecem diversas questões espirituais, só isso. As questões espirituais estão a cargo da Igreja, não se iluda. Ninguém mais na Terra tem autoridade para discuti-las. Somos os únicos representantes de Deus. A verdade, padre, é que desde que passei a frequentar essas reuniões, descobri coisas novas. Aprendi muito e percebi que os ensinamentos de Jesus começaram a ficar mais claros para mim. Hoje os compreendo como nunca. Tem sido maravilhoso, padre, como renascer. E além disso, minhas dores desapareceram. Sei agora que estava sob influência espiritual que me prejudicava. Minha fé em Deus cresceu sobremaneira. Há quanto tempo frequento essas reuniões? Há uns 6 meses. 6 meses? 6 meses de traição. Não tem nada a ver com traição. Estou apenas procurando alimentar minha alma com algo que a possa satisfazer. Então se tornou adepta desse movimento maligno. Deixou-se enredar pelas teias dessa doutrina. Hermínia, que tentava manter-se calma, ficou séria. Não sabia ao certo o que fazer. Se assumisse sua nova fé, as consequências poderiam ser desastrosas. Mas se não assumisse, que fé seria a sua? Resolveu, portanto, sustentar a verdade. Sim, tornei-me espírita. E posso lhe dizer que é bem diferente do que falam por aí. Não existe nada de maligno nessa doutrina. Chega, não quero ouvir mais nada. Mas, padre, não quer que os seus fiéis sejam felizes? Não é isso o mais importante. Certamente não vou discutir com a senhora o que é ou não é importante em termos de fé. Não tem a menor condição de discutir religião comigo, não percebe? Não quero discutir religião. Quero apenas que entenda que o que aconteceu em minha vida é real. Os fatos não foram inventados. Aplicados, esses novos conhecimentos só trazem o bem, clareiam a mente, fortalecem a fé em Deus e em Jesus. Só promovem o bem de todos, padre, e nos aproximam de Deus. Chega, eu já disse. Você tem uma chance. Negue agora mesmo perante mim essa heresia. Está apostatando de sua fé e vai sofrer as consequências. Negue a fé nessa doutrina e volte imediatamente ao aprisco da Sagrada Igreja. Refugie-se lá desses assédios do mal e perdoe o seu deslize. Agora, se não concordar, será excomungada para sempre. Hermínia sentiu o sangue sumir-lhe da face. Seu corpo tremia. Sabia bem o que seria para ela viúva a excomunhão, numa comunidade onde todos eram católicos fervorosos. Fatalmente passaria a ter dificuldades ainda maiores. Todavia, não teve tempo para mais nada. O bispo entrou ofegante e irritado. Então resolveram as coisas? Não, eminência. Hermínia confirma que aderiu à nova doutrina. Sem rodeios, o bispo perguntou à mulher. Diga o que vai decidir. Se desertar, será excomungada. Hermínia, consciente de todas as implicações de sua atitude, respondeu com voz trêmula. Não posso negar o que houve comigo. São fatos, senhor, não posso negar a realidade.
O padre interrompeu. A igreja é a única que nos pode levar até Deus, o resto é mentira. Vai insistir nessa sua decisão? Não posso recuar. Pois bem, então não temos nada mais a conversar nem a fazer. A partir de hoje está excomungada. Nem você nem seus filhos devem pisar mais o solo santo de qualquer igreja católica. E isso, obviamente, será divulgado em todos os cantos desta cidade. O padre a fulminava com o olhar. Não aceitava que um dos membros de sua paróquia se tornasse espírita. Era demais para ele. Além de ver o movimento crescer e espalhar-se por sua cidade, teria agora de dar explicações aos superiores. Logo ele, que era ferrenho opositor daquele novo sistema de pensamento, se via frente a frente com uma de suas fiéis a passar para o lado deles. A ideia o enchia de ira, que ele não disfarçava, e diante do silêncio de Hermínia, o bispo ordenou: chame seus filhos. Queremos que saibam o que estamos fazendo e o porquê de nossa atitude. Hermínia pediu. Não gostaria de envolvê-los nisso, não há necessidade. Chame-os. Eles têm o direito de saber de nossa boca o que está acontecendo. Mariana, que do corredor ouvira tudo, entrou na cozinha. Pode deixar que eu chamo, mãe. Mariana estava escutando a conversa. Depois que verifiquei que os meninos estavam bem, vim ver se precisava de mim, e não pude deixar de ouvir. Então chame seus irmãos, pediu o padre. Mariana saiu e em alguns segundos retomou com os 4 irmãos. Assustados, todos aguardavam em silêncio de pé, um bem junto do outro. O bispo se levantou e disse solenemente: meus filhos, hoje aconteceu algo muito triste a esta família. A mãe de vocês desertou da fé católica. Como todos devem saber, resolveu aderir a essa nova crença, que em breve há de se extinguir. Pois bem, assim procedendo, não nos deixou outra escolha, que não excomungar a todos vocês. A todos não, bispo, porque isso deve punir somente a mim. Meus filhos não optaram por nada, são ainda muito jovens. Quem fez essa opção fui eu. Mas sabe que a chefe da família vai influenciá-los com certeza, se é que já não os fez. Portanto, não temos alternativa. Estão todos desde agora excomungados. Diante do olhar perplexo dos 5 irmãos e das lágrimas que vertiam dos olhos de Hermínia, o bispo ergueu-se dizendo ao padre: vamos, temos muito a fazer. Precisamos descobrir uma forma de frear a expansão desse movimento que nos faz ver lares como estes entregues ao mal. O padre seguiu o bispo e se retiraram. Ao cruzarem a porta, Mariana gritou indignada: mentiu para mim, padre Henrico. Vai nos prejudicar a todos. O padre não respondeu, apenas olhou para ela e saiu. Mariana prorrompeu em pranto. Alberto, o menino mais velho, compreendia um pouco do que se passava. Aproximou-se da mãe e a abraçou. Hermínia chorava copiosamente. Sabia o que os esperava dali em diante. Quando a informação de sua excomunhão chegasse até aqueles que compravam seus doces, obviamente não iriam mais ajudá-la. Não chore, mãe. Vamos dar um jeito em tudo, não chore. Abraçou o rapaz, chorando em seus ombros. Mariana não se conformava. Está vendo, mãe, no que deu sua escolha? Só vai trazer desgraça para nossa família. Devia ter dito que não acreditava mais em nada. Você teve a chance, ele avisou. Como pôde fazer isso conosco? O que vai ser de nós? O que vai ser da nossa alma? Vamos todos para o inferno para sempre. Não diga isso, minha filha, que vai assustar seus irmãos. Ninguém vai para o inferno por pensar diferente da igreja. Claro que vai, mãe, claro que vai, não compreende? Vamos todos para o inferno por sua causa, por sua causa. Mariana saiu da cozinha chorando. Alberto ia atrás dela quando a mãe o deteve. Não, Alberto, deixe que ela vá. Precisa desabafar um pouco. É melhor. E olhando para os filhos menores que nada entendiam, disse acariciando o rosto dos 3. Não se preocupem. Vocês confiam na mamãe, não confiam? Os meninos concordaram com a cabeça. Então Jesus há de nos proteger, há de nos dar aquilo de que necessitamos. Ele nunca nos abandonará, ainda que todos nos abandonem. Jesus estará sempre perto daqueles que confiam e buscam fazer o bem, conforme ele ensinou. Sem dizer mais nada, Hermínia abraçou-se fortemente a Alberto.
buscando energias para continuar acreditando. Capítulo 11. Dom Antônio e Padre Henrico seguiram para a paróquia e se trancaram em pequena sala onde confabulavam. Precisamos tomar medidas eficazes contra esse movimento, afirmava o padre enfático. Insistimos para que os sacerdotes, em todas as missas, realcem o perigo que essa mentira representa. E você, na missa de hoje à tarde, deverá anunciar a excomunhão dessa família. Não deixe para amanhã. Quanto mais rápida e veementemente nossas decisões forem comunicadas, mais intimidaremos possíveis iludidos. Acato suas orientações que seguiremos à risca. Entretanto, insisto que alguma atitude mais vigorosa precisa ser assumida no ato de inibir essa seita que se alastra e, o que é pior, cresce, e um poderoso homem de negócios que se interessa por princípios, ora é um intelectual de renome, influencia quem a envolver por essa dita filosofia. Em outro momento, são assim simples que se entregam às suas práticas bizarras. A coisa precisa ser feita depressa. Não se atormente tanto, padre. Estamos falando com as autoridades e com todas as famílias mais poderosas. Contamos com o apoio da grande maioria que mantém o juízo. Brevemente iremos adotar algumas ações que, por certo, deterão os aventureiros. O povo tem de entender que essa é uma doutrina perigosa e perniciosa. Faremos com que entenda. Como se espalha tão depressa? Nunca os vejo pregando em lugar algum, tampouco difundindo seus princípios, apenas essas reuniões. Mas as reuniões atraem muita gente. Alguns gostam de ver as tais mesas que giram e falam, de ouvir os barulhos que fazem as supostas manifestações dos mortos. As pessoas em todos os tempos gostam do que é mágico, sobrenatural. Acima de tudo e mais perigosos do que os outros atrativos estão livros. Os livros, sim, são os livros que vêm divulgando amplamente esses estudos diabólicos. Já os viu, Eminência? Sim, tive alguns deles em mãos. São perigosíssimos. E por que são tão ameaçadores, visto que se trata de uma doutrina cheia de misticismos, charlatanismos e mentiras? É interessante, mas os livros apresentam tamanha lucidez e clareza filosófica, tal que fazem deles um perigo, padre, um grande perigo. E o que faremos? Como vamos combater esse movimento que penetra em todas as áreas? Não obstante ser a disseminação dessa doutrina através dos livros sobremodo preocupante, tenha calma. Encontraremos um jeito de acabar com eles. Continue falando dos perigos da crença durante as missas. Não é possível que, diante das sequências que atingem os que se deixam seduzir, muitos deem um passo atrás. Os dois permaneceram algum tempo imaginando alternativas a serem adotadas para precaver os fiéis dos riscos que o movimento espírita poderia acarretar. Ao se retirar, o bispo aconselhou: Padre, caso essa mulher se arrependa, receba de volta. Como? Depois de ser excomungada, não posso fazê-lo? Seja generoso. O povo gosta de demonstrações de bondade. Se ela o procurar, imponha muitas penitências e a faça falar publicamente do engano em que caiu. Que ela pinte com todas as tintas as cenas horríveis que viveu. Seu testemunho poderá ajudar se vier a se arrepender. Acho difícil. Viu que está firmemente decidida. O que acha que a faria desistir? Não sei. Pense, padre. Pense em como poderia ajudá-la a regressar ao aprisco. E assim dizendo, o bispo partiu, deixando o padre meditar sobre suas últimas palavras. Após longa preparação para celebrar a missa da tarde, o pároco saiu do seu quarto à procura de Fernando. Verificou por toda parte e concluiu que o jovem não se encontrava na paróquia. Chamando o ajudante, perguntou: José, onde está Fernando? Estou procurando por ele e não o acho em lugar algum. Fernando saiu logo depois do almoço e ainda não retornou. Disse para onde ia? Não, padre. Esteve a manhã inteira em seu quarto e não almoçou. Perto das 2 horas saiu e disse apenas que não sabia quando voltaria. O padre contrafeito saiu resmungando. Assim as coisas vão mal.
O que pensa Fernando? Tem obrigações, não pode abandonar seu posto e sumir pelo tempo que bem entende. O rapaz ficou observando o padre que caminhava afobado. Baixou a cabeça e continuou preparando o material que seria utilizado nos trabalhos religiosos da tarde. Na mansão, o relógio bateu 5 horas. Fernando estava sentado perto da janela com uma xícara de chá nas mãos. Filomena, em silêncio, bordava delicadas toalhas para a festa. Os pensamentos do rapaz se espalhavam como as folhas que voam das árvores nas frias tardes de outono. Filomena largou o pequeno bastidor que utilizava para bordar e encarou o primo. Sua testa franzida e seu olhar sério não a estimularam a falar. Baixou a cabeça e retomou o bordado. De repente, a casa grande e fria se encheu de movimento e de sons. Era Ricardo que chegava com Cíntia. Ela, alegre e ruidosa, contava ao pai o quanto se divertira nos brinquedos, vendo as mágicas e tudo mais. Quando entraram na biblioteca, a menina ficou ainda mais feliz. Tio Fernando eu estava com saudades. Cíntia correu para o primo que, sem pensar 2 vezes, colocou a xícara de lado e se levantou para pegá-la no colo, como costumava fazer. Então lembrou-se das feridas nas costas e se deteve. Que foi, tio? Perguntou a garota ao vê-lo descer os braços. É que não vou poder abraçar você hoje, pequenina. Estou com muita dor nas costas. O que houve? Perguntou ela com doçura. Quase envergonhado, Fernando, olhando-a, disse: bobagens de adultos, querida. Fiz alguns trabalhos mais pesados. Não me cuidei adequadamente e agora estou com dores. Que posso fazer para ajudar, tio? Perguntou a menina ainda mais docemente. Nada. Apenas sente-se aqui perto de mim e me conte como foi o seu dia. Filomena mal cumprimentou o irmão e a sobrinha. Continuou bordando alguns minutos depois. Quando Cíntia, empolgada, narrava suas aventuras da tarde, a tia disse: já chega, Cíntia, está bom. Já entendemos que se divertiu bastante. Que maravilha! Fernando reagiu. Ora, Filomena, deixa a menina falar. Que coisa, conte, Cíntia, o que mais? Cíntia prosseguir, porém de súbito seu rosto se apagou. O sorriso desapareceu e os olhos ficaram tristes. Sobre a mesa, ao lado da xícara de chá, ela viu pequena notícia com a foto da mãe. Levantou-se antes que o pai pudesse impedi-la, abriu o jornal e leu a matéria. O que é isso, pai? Estão dando dinheiro pela minha mãe? Não é bem isso, Cíntia. Nós só queremos encontrá-la. E por que ninguém me disse que ela havia saído daquele lugar? Ela não saiu, ela fugiu, minha cara. Disparou Filomena mal-humorada. Ricardo aconchegou a filha nos braços e disse: não queríamos que você ficasse triste, Cíntia, só isso. Não é verdade. Estão me escondendo as coisas. Onde pode estar minha mãe a esta hora? Como pode ter sumido? Onde ela está, pai? Não sabemos, filha. Por isso estamos pedindo a colaboração de pessoas que tenham algo a informar, entendeu? Aqui diz que ela é assassina e perigosa, não é verdade? Claro que é, Cíntia. Porque acha que... Chega, Filomena. Interveio Fernando com voz firme e dirigiu-se à menina. Olhe, Cíntia, sua mãe está doente. Quando as pessoas por alguma razão ficam doentes, às vezes fazem coisas que não conseguem controlar. Foi isso que aconteceu à sua mãe. Como doente? Até o dia em que a levaram de nossa casa estava perfeitamente bem. Eu passava o tempo todo com ela e nunca vi nada de estranho. Fernando olhou para Ricardo pedindo reforço, mas foi Filomena quem respondeu. Vai ver, você também precisa de ajuda, por isso não percebe. Fernando se ergueu bruscamente e pegou Cíntia pela mão. Vamos andar um pouco? Você gosta de caminhar pelo pátio, não gosta? Não quero, tio, disse a menina, mantendo o corpo imóvel e rijo, inconformada com a notícia. Vamos, querida, vamos conversar um pouco. Quero lhe contar algumas coisas que você gostará de saber. Fique calma, logo encontrarão sua mãe. Ah, isso é verdade, Cíntia. Vão localizar sua mãe, custe o que custar, aduziu Filomena. Fernando puxou Cíntia e conseguiu que saísse com ele da biblioteca. Desceram as escadas imponentes da entrada da casa e ele, apertando a mão da menina, começou a conversar com ela, que agora chorava. Não chore, Cíntia. Vão achar sua mãe. Que, tio? Por que fizeram isso com ela? É uma pessoa boa, nunca fez mal a ninguém. Não estão fazendo nada.
Tentava disfarçar Fernando, sentindo profundo mal-estar pelas palavras da menina. Ora, tio, por que vocês aprenderam? Nós? Todos vocês. Você estava lá naquela noite horrível em que a levaram. Foi preciso para o seu bem e o de seu pai, e também de sua mãe, que precisava de cuidados especiais. O que foi que ela fez, tio? Cíntia estacou e fitou Fernando com firmeza. Ela está descontrolada com problemas emocionais, Cíntia. É difícil para você compreender. E por que ela é diferente, não é? Porque dizia coisas estranhas, tinha aquelas visões esquisitas, não é isso? Tudo o que se passava era sintoma da doença, dos distúrbios emocionais que estão afetando sua mãe. Recebendo o tratamento adequado, ela vai melhorar. Tudo vai ficar bem, você vai ver. Vocês pensam que me enganam, não é? Porém, a verdade é mais forte do que tudo e virá à tona. Fernando gelou ao ouvir as palavras da menina. O que significariam? Que verdade, Cíntia, do que está falando? De tudo que tentam encobrir, por medo de enxergar. Cada vez mais espantado com o que a menina dizia, bem como com seu tom de voz agora alterado, Fernando sentou-se em um banco a observá-la. Cíntia calou-se e baixou a cabeça, chorando inconsolável. O jovem padre tentou de todas as formas alegrá-la, mas percebeu que a garota sofria profundamente. Veio-lhe então à mente a ideia do pároco levá-la ao orfanato, e sem pensar muito convidou. Quer auxiliar outras pessoas que sofrem como sua mãe, Cíntia? Pela primeira vez, ela ergueu os olhos e, enxugando as lágrimas, perguntou: O quê? Quer me ajudar no orfanato? Posso. Eu gostaria que me acompanhasse uma vez por semana e me ajudasse com as crianças. Muitas delas não têm mãe, Cíntia. Como eu, tio. Não, você tem sua mãe. Algumas nunca viram as mães. Seu sorriso era terno ao comentar. Pobrezinhas. Gostaria muito de ir, tio. Será que eu vou poder colaborar? Claro. Tem 12 anos e já pode cuidar de pequenas tarefas. Há muito o que fazer por lá. Só precisamos convencer seu pai, Cíntia. Ele não gosta muito desse tipo de trabalho. Nunca foi visitar o orfanato. Temo que não concorde. Nós temos de insistir. Deixe que falarei com ele, sei como pedir. Quantas crianças tem o orfanato? Quase 50. Mesmo? E você cuida de tudo sozinho? Não conseguiria. Tenho algumas ajudantes. E como ajuda nunca é demais, será bem-vinda. Cíntia imediatamente envolveu-se com a ideia de acompanhar Fernando em suas tarefas. Continuaram o passeio lenta e pausadamente. Ao retornarem, a menina estava mais aliviada e já não falava na mãe. Quando entraram e Ricardo a olhou, quase a perguntar como estava, a menina disse: Pai, precisamos conversar. Puxando-o pelo braço, subiu com ele para o quarto. Fernando ainda se demorou um pouco. Mas quando Dom Felipe e Isabel chegaram, o sobrinho estava saindo. Cumprimentou já na porta. Boa tarde, tio Felipe, tia Isabel. O que está fazendo aqui a esta hora, Fernando? Tem de celebrar a missa das 6? Fernando empalideceu. Esquecera por completo o compromisso. Já estava de saída, tio. Em cima da hora, a missa começa em 10 minutos. Já estou indo, até logo. Filomena, até logo. E saiu em passos rápidos. Seguiu ofegante pela estrada que ligava a propriedade do tio às terras da paróquia. Quanto mais se aproximava, menos vontade sentia de rezar a missa naquela tarde. À medida que se afastava da mansão do tio, foi desacelerando os passos, até andar bem devagar. Já era noite quando chegou à igreja. A missa havia acabado e os fiéis se despediam do vigário. Fernando entrou pela porta dos fundos e foi direto para o seu quarto. No caminho encontrou José, que lhe informou quase sussurrando: O padre está uma fera com você, muito bravo. Eu sei. Depois vou conversar com ele. Dirigiu-se ao seu quarto pensando que precisava achar uma boa justificativa para dar ao clérigo. Mal o silêncio se instalara no pátio da paróquia, ouviu bater à porta. Entre, padre. Onde esteve, meu filho? Desertou de suas tarefas? Não, de maneira alguma. Estava tentando conversar com meu tio, pedir-lhe ajuda para impedir o avanço desse movimento que nos afronta. Padre Henrique esboçou leve contentamento e, puxando uma cadeira próxima à cama, perguntou interessado: E o que conversaram? Teve ele alguma ideia? Conversamos longamente.
Contei que pouco a pouco nossos fiéis começaram a aderir à nova doutrina. Nesse momento, Fernando recordou o caso que o padre lhe contara pela manhã e perguntou: e a família que foi visitar? Como ficaram as coisas? Todos excomungados. Todos, a família inteira? É, a família de Hermínia, lembra-se dela? Ficou viúva há 2 anos. Como não? É uma mulher dedicada, logo ela, padre. Vê, meu filho, como o perigo está em toda parte. Fernando ficou pensativo e então arrematou. Enfim, que sejam mesmo excomungados, pois se abandonaram a fé, é o que se há de fazer. Não se trata só de abandonar a fé, estão também dando péssimo exemplo aos outros. Tenho de achar algum modo de trazê-los de volta. Precisa me ajudar, Fernando. Como? Não sei, mas urge pensar em algo. Temos de forçar Hermínia a retomar. É muito ruim para nossa reputação, junto às autoridades eclesiásticas, que fiéis sob nossa responsabilidade comecem a nos deixar, aderindo a esse movimento efêmero. Durante a missa das 6, notifiquei à comunidade de que toda a família foi anatematizada. Espero que isso intimide os incautos e distraídos. Por certo, o fato causará muitas dificuldades à família perante a comunidade. Também penso assim. No entanto, precisamos intensificar essas dificuldades. Temos de estimular as pessoas a se posicionarem em relação a eles. Fernando refletiu um pouco, porém estava sem nenhuma vontade de pensar naquele assunto. Sentia as costas doloridas e o coração entristecido de ver o sofrimento de Cíntia. Desejando descansar o corpo e a alma, calou-se. O padre, ante o seu silêncio, levantou-se quando na porta, já do lado de fora, disse: pense em alguma coisa, Fernando. Sua mente é muito criativa, sobretudo quando se trata de proteger sua família. Use agora a mesma criatividade para proteger a igreja. Sem responder, Fernando fechou a porta e deitou-se de bruços. Sabia bem do que o padre falava. Tinha de pensar em algo.